Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um forte abraço para todos vocês, especialmente para você, vilanovense. O Vila que tem estado sem grandes novidades, até porque o Vila se adiantou no processo de contratações, né? A maioria dos jogadores foi contratado no ano passado ainda. Então o Vila já está num estágio de preparação diferente do de Atlético e Goiás. Mas o Vila ontem realizou um jogo treino contra o Capital do Distrito Federal, lá no CT, e venceu por 3-0. Eu acho que o placar não é tão importante, não é questão de dizer que o placar não tem nenhuma importância, porque tem. Se o Vila tivesse perdido, por exemplo, ele já seria alvo de muitas críticas. Mas eu digo que o placar não é tão importante porque a fase do Vila neste momento, e os outros clubes também vão passar por essa fase, não é uma fase de buscar resultados, mas de buscar desempenho. O Vila está agora no momento de buscar desempenho, porque é este bom desempenho ou mau desempenho que vai acarretar nos resultados do time no futuro, positivos ou negativos. Então, agora é a hora do Ariel implantar a sua metodologia de trabalho, a sua ideia de futebol. Porque eu vejo até alguns colegas comentaristas dizendo, eu não concordo, mas eu sei que é um pensamento forte dentro do futebol, que todos os treinadores jogam da mesma forma, que o futebol é igual em qualquer lugar, que quem ganha jogo é jogador. Eu acho que tudo isso pode ter algum traço de verdade, mas ele não é uma questão sacramentada. Primeiro, o treinador pode sim fazer a diferença, não só fora de campo, na liderança, na administração do elenco, mas principalmente com ideias de jogo. E se tem algo que o Vila precisa ter forte demais neste ano, as outras equipes precisam disso também, mas é porque eu estou falando do Vila agora, é uma concepção de jogo muito forte. Primeiro, no Campeonato Goiano, o Vila vai ter alguns adversários de um quilate parecido e dois de peso maior. Então, o Vila coletivamente, o Vila só consegue superar o Goiás na coletividade. O mesmo em relação ao Atlético. O Vila só consegue, o Vila não vai superar esses dois principais rivais na qualidade técnica. Pode até em um jogo ou outro essa qualidade brilhar pelo lado do Vila, mas a tendência é que, em termos de qualidade técnica, Goiás e Atlético tenham mais do que o Vila. Então o Vila vai precisar desenvolver justamente esse lado coletivo. E quando entrar na Série C, ainda mais, porque o Vila vai ter vários adversários que estarão com o mesmo poderio financeiro, alguns até mais, e aí o coletivo será fundamental para um ano vitorioso do Vila. Então este é o momento do Ariel desenvolver este lado coletivo. Os jogadores precisam entender, e mais do que entender, acreditar na ideia de jogo do Ariel. Porque jogador é assim, ele testa o treinador. Se ele vê que o treinador não tem uma capacidade mental do jogo, uma capacidade realmente diferenciada da dele mesmo, o jogador precisa ver no treinador alguém que entende de futebol mais do que ele. Porque se ele achar que ele entende mais do que o treinador, ou principalmente se ele tiver certeza que ele entende mais do que o treinador, logo o jogador está dando determinação dentro de campo. Não, não vamos fazer assim não, faz assim, faz daquele jeito, especialmente o jogador que é mais envolvido, aquele que o resultado faz mais diferença para ele. Então agora é a hora do Ariel se impor como treinador. E não se impor gritando nada, mas se impor intelectualmente. É assim que o Ariel tem que se impor agora. Então agora é a hora dele trabalhar essa ideia de jogo. Porque os 4-2-3-1 da vida, eles não são todos iguais. 4-2-3-1, que é um sistema muito comum, né? É o sistema do momento,
começando a perder espaço, mas ainda é o sistema do momento, ele te possibilita jogar de N maneiras. Então, o Ariel é a hora dele definir isso. Eu não posso avaliar essa parte porque o Vila não liberou para que a gente pudesse acompanhar este jogo treino. Mas vai ter um amistoso aberto contra o Brasiliense. E aí, a primeira oportunidade aberta que tiver como, eu quero acompanhar até para eu começar a captar, né, e a observar, especialmente as ideias táticas do Ariel Mamed. Mas o que eu observo até em cima dessa primeira formação que ele faz, né, porque ele fez uma formação ainda sem contar com alguns jogadores, né, vale ressaltar, o Nando ainda não está aí, o Liel não está aí, alguns jogadores se apresentaram depois, então estão sendo menos utilizados, mas ele começa com o Clériston, esse é um ponto interessante, né? Será que o Clériston está ganhando nessa condição do Fabrício? Porque o Fabrício é contratado com a pompa maior, mas pode estar aí a primeira surpresa. O Christian na lateral direita, Brunão, Darley, Mário Henrique. Vai ficando claro, até pelo outro jogo contra o time sub-20, que o Mário Henrique larga na frente do Marquinhos. No meio campo, Francesco, Pedro Bambu, Celcinho. Imagino que o Liel vai ter espaço nesse time. 2 jogadores nesse sistema defensivo que vão entrar nesse time, eu não tenho dúvidas. Um é o Adalberto, aí resta saber se no lugar do Brunão ou do Darley. E o outro, o Liel. Até imagino que o Ariel vai utilizar o Liel como volante. Ele que também joga como zagueiro. E se ele entrar, eu imagino que sobra para o Francesco no início de campeonato. Aí você tem o João Pedro, Lucas Silva e Dimba. Então aí no ataque você... Uma vaga aí será do Gilcinho, outra vaga aí será do Nando, né? O Lucas Silva, talvez desse trio é o que reste, né? Porque o Vila jogou João Pedro, Lucas Silva e Dimba no início do jogo. Imagino que o Lucas Silva, até por estar fazendo gols, um jogador que é mais consolidado do que os outros dois, o Dimba e o João Pedro, eu vejo ele na frente para sair nesse ataque do Vila. Provavelmente com o Lucas Silva, o Nando e o Gilcinho. Então, o Vila começa a ter uma formatação de time. E um time competitivo, eu vou vendo no Vila um time competitivo. Eu quero ver isso, lógico, valendo, né, os 3 pontos, que é onde realmente interessa. Mas o Vila dá esboço de um time competitivo no Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano, para o Vila, ele tem um peso muito grande na temporada. Porque um fracasso agora no Campeonato Goiano, ele compromete o trabalho completamente. Porque a comissão técnica não sobreviveria, a não ser que o Hugo chegue com uma ideia muito diferente. Eu até participei de uma entrevista com ele lá na Rádio Bandeirantes e questionei sobre isso, né, que ele citava muito. Eu vou ligar a luz aqui, gente, senão nós vamos ficar aqui no escuro. Eu conversei com o Hugo, porque ele falou para mim que no futebol se observa muito resultado e pouco trabalho. Então, eu questionei a ele, então, se mesmo com maus resultados, ele manteria o Ariel até o fim do ano. Aí ele já levou pelo lado do resultado, né? O treinador precisa do resultado. Então o Campeonato Goiano ele é fundamental para a manutenção desta estrutura do Vila. Porque o Campeonato Goiano, ele tem sim o poder de quebrar o Vila, né? De fazer com que o Vila passe por uma reformulação. Talvez ela até não aconteça, mas um fracasso no Campeonato Goiano muito provavelmente vai levar o Vila a uma reformulação da comissão técnica e também dos jogadores. Então, que o Vila precisa aproveitar essa vantagem de poder sair na frente. Acho que o Vila tem uma possibilidade boa de, no primeiro turno do Campeonato Goiano, impor-se fisicamente e conquistar pontos para trabalhar de maneira mais tranquila. A partir do momento que isso aconteceu, vai começar o segundo turno, aí as outras equipes já vão pesando, especialmente Goiás e Atlético, aí já vai valer mais realmente a parte tática e técnica. O fator físico já não terá esse peso todo que deve ter nas primeiras rodadas.
Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Discuta aí qual vila você acha que vai começar o Campeonato Goiano. Um abraço a todos, aquele alô para a galera do soutigrão.com, site parceiro aqui do canal. Um ótimo final de semana e até a próxima.